A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 31. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Então, vamos destrinchar esses significados. Primeira coisa, tem que se acampar diante de Pi-Hairote. Pi-Hairote quer dizer, de novo, sempre me desculpa que eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, pântano ou caverna. Então, vocês vão se acampar diante do pântano ou da caverna, né? Pântano ou caverna. Vamos combinar que se acampar diante de um pântano, diante de uma caverna, entre Migdol e o mar. Migdol, torre e castelo. Diante de Baal-Zefon, senhor do vigia, senhor da atalaia, senhor que vigia, o senhor vigilante. O que a gente pode entender aqui? Que eles estavam na dependência de Deus. Sabe quando a gente diz assim, ó, entre a cruz e a espada? Meio barro, meio tijolo. Sabe, no meio do caminho, na intersafra, quando fica entre uma coisa e outra, é isso que eu entendo. Então, pântano, caverna, torre ou castelo. Aí, torre ou castelo, porque fala, ó, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Então, torre ou castelo, algo alto. Então, eles estão numa posição superior agora. Eles saíram da escravidão, da casa da servidão. E tem um senhor que vigia. Tem um senhor que está de olhos abertos, que está guardando, que está cuidando. Não sei. O que tu interpretou? Tu concorda? E aí fala, né, junto ao mar, porque a gente viu no capítulo anterior que eles não iriam pela terra dos filisteus, que é da guerra, é da confusão. Eles estão rodeando o Mar Vermelho. Aí fala do que Faraó tá falando, quer dizer, os inimigos sempre vão falar mal de nós, sempre vão nos pôr para baixo. Aí o que o Faraó tá dizendo? Que eles estão desorientados, estão presos no deserto. Sempre que tu quiser voar, tu quiser ser livre, tu quiser fazer a tua história, seguir as ordens de Deus, o caminho de Deus, o propósito de Deus, a identidade que Deus te deu, os inimigos vão falar. Sempre vão te pôr para baixo. Sempre vão te desmerecer, vão querer te inferiorizar, vão querer falar mal, né? Então, aqui tá, o que Faraó... Então, Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. E aí fala de novo desse coração duro. O que é um coração duro? Orgulhoso, soberbo, né? E nós sabemos que a soberba precede a queda e o orgulho a ruína. Então, é exatamente isso que está prestes a acontecer. E aí vem esta frase: serei glorificado em Faraó. Interessante o verbo, serei glorificado. Deus já foi glorificado, né? Através das pragas, através dos despojos que o povo recebeu ao sair do Egito, prata, ouro e roupas. Uma saída pacífica.
apressada, foi expulso. Sai, sai, sai! Convidados a se retirar. Sem guerra, sem arma, sem violência, sem nenhuma baixa do exército do Senhor, né? Então, em tudo isso que eu citei aqui, Deus, o Senhor, já foi glorificado. Só que ele está dizendo, ó, eu serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Vocês lembram que eu tenho dito que Deus estava se apresentando, se revelando, se manifestando, se expressando para Moisés, para o povo hebreu e para Faraó, e para os egípcios, e para o Egito. Então aqui ele diz de novo, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. 5. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram, que é isso que fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse de servir? Então, lembra quando as pragas passavam e o alívio chegava? Faraó endurecia seu coração? Então, o que vai acontecer? Tu sempre vai ter que enfrentar o inimigo. Ele sempre vai querer voltar. Ele sempre vai querer te pegar. Nós temos que resistir. Por isso que a palavra de Deus nos diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que permanecer fiel até o fim. Aquele que não olhar para trás. Que não lançar mão do arado. Porque o inimigo quer de volta. O inimigo quer voltar. O inimigo quer te derrubar. Quer me derrubar. Quer nos fazer mal. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida. Vida plena. Vida completa. Vida perfeita. Vida eterna. Salvação. Então, ele não quer perder os escravos. 6. E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram, marchando corajosamente. Então aqui o que a gente vê? Que o Egito era uma potência, era uma nação forte, estabelecida, né? 600 carros, uns confiam em carros e outros em cavalos, né? Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então aqui está a prova. Eles tinham carros, cavalos, cavaleiros, eles eram fortes, poderosos, né? Então, quando cai a ficha de Faraó, ele apronta o seu carro de guerra e 600 outros carros de guerra escolhidos e outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Capitães nos indica uma organização, uma hierarquia. E isso também é importante, porque o inferno, ele tem uma hierarquia. Nós sabemos que há principados e potestades, mas que há anjos, há demônios, vamos dizer, há soldados rasos e há capitães também. Então, às vezes, tu vai enfrentar hostes malignas. Existe sim uma hierarquia no inferno. Nós sabemos disso. E aqui é o exército do Faraó? É o Egito? Sim, mas eu tenho dito para vocês, é uma figura de Satanás, é uma figura do inferno, é uma figura do pecado, é uma figura, uma personificação do mal. E aí vem o contraponto que diz que os filhos de Israel, porém os filhos de Israel, né, saíram marchando corajosamente. 9. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó,
os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto do pântano e da caverna, diante do Senhor que vigia, diante do atalaia, né? O medo vai se apossar. Eles estavam no 8, marchando corajosamente. Olha o que vai acontecer no 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então o que acontece? Diante do medo, da ansiedade, da angústia, da aflição, clama ao Senhor. Pede para o teu Deus, para o teu Pai, para o teu dono, para o teu Criador te salvar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então agora é hora de clamar ao Senhor. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles ficaram com medo. Lembra que eu disse? Eles saíram do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído de dentro deles. 11. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Meu Deus, vocês viram quantos egípcios, 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 egípcios e Egito? Quer dizer, o Egito não tinha saído da vida, da mente. Eles estavam ainda ligados, impregnados com o Egito. E isso é uma lição para nós. Quando tu te converte, tu vai ter que mudar de vida. Tu vai ter que mudar de mentalidade. O que o Senhor Jesus falou para aquele cego depois que curou? Não volta para a aldeia. Não volta para lá. Eu tenho dito isso muitas vezes para vocês em muitos vídeos, muitos capítulos, muitos livros, em muitas reflexões que nós temos feito ao longo do tempo aqui no canal Bíblia Diz, de que nós precisamos romper com o passado, romper com o comportamento, os hábitos antigos, aquela mentalidade, aquelas pessoas, aquele território, aquela rotina, aquela vida. Tu tem que construir novos alicerces, novas bases, uma nova vida, uma nova mentalidade, uma metanoia. E aqui tu tá vendo que eles não tinham mudado o chip ainda. Não tinham, porque olha o que tu vai ver ali, ó. Sepultura no Egito. Depois Egito. Depois Egito. Depois egípcios. Depois egípcios, quer dizer, eles estavam ainda no Egito. E aí começa o quê? A murmuração, a queixa, a reclamação, a falta de fé. E essa menção de sepultura, isso é morte, isso é fracasso, isso é derrota, isso é perda. E aí, diante dos carros, dos cavaleiros, diante dos egípcios, diante de Faraó, eles esqueceram de tudo que Deus fez. Esqueceram das 10 pragas, esqueceram dos despojos, esqueceram que eles acabaram de sair, esqueceram que não teve guerra. Ao contrário, eles ganharam prata, ouro, roupas, tudo que eles viveram desde que Moisés foi levantado como libertador, eles esqueceram, porque agora eles só estão falando de morte, de fracasso, estão com medo, estão sendo paralisados pelo medo. 13.
Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Como eu digo, sempre que fala não tenham medo é porque a pessoa, o outro lado, tá com medo. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Então, olha aqui o que está acontecendo. Moisés está encorajando o povo. Aquele Moisés que tinha medo de falar com o faraó, que foi diversas vezes encorajado por Deus, fortalecido por Deus, amparado por Deus, agora ele está encorajando o povo, fortalecendo o povo, está ensinando o povo que Deus vai livrar. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Não tenham medo, tenham fé, confiem, acreditem no Deus que tirou vocês do Egito. Vejam o livramento de Deus, vejam o Deus que tirou vocês do Egito, vejam o que Ele vai fazer. Vejam a mão forte e poderosa de Deus. Experimentem a bondade de Deus. 14. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Então, a presença de Deus se tornava real, visível na coluna de nuvem e na coluna de fogo. Então aqui Moisés está dizendo, ó, o Senhor lutará por vocês. Porque eles saíram do Egito sem luta. Porque a luta foi de Deus contra Faraó. Foi Deus que mandou as pragas contra Faraó e o Egito. Tudo foi Deus. Então Moisés está dizendo, não tenham medo, Deus vai continuar. Deus é fiel. Deus lutará por vocês. Fiquem calmos. Fiquem calmos. Confiem. Tenham fé. 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Lembra que eu falei que eles estavam paralisados pelo medo? Então, vem uma palavra de Deus dizendo: marchem. Marchem. Eles tinham que andar, que agir. 16. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Lembra que no outro capítulo eu falei para você sobre Etã, o lugar onde a presa, a caça é devorada, onde chega a hora? E eu disse no capítulo de ontem, guardem esta informação. Pois bem, aqui tu vê que Deus está armando uma arapuca, uma armadilha, uma cilada, né? Para os egípcios. E tu vê que é Deus que está falando, ó. Serei glorificado em Faraó, serei glorificado em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então, de novo, o bem triunfa contra o mal, o bem triunfa sobre o mal. Deus esmagará, Deus esmagará, Deus aniquilará, Deus vencerá. Carros e cavaleiros. Então, o serei glorificado em Faraó. A gente já viu o poder, a autoridade, a glória de Deus em tudo que aconteceu até aqui. Mas Deus disse que ainda tem mais. Ele será glorificado em Faraó. 19. Então o anjo de Deus
que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Deus blindou o seu povo. Deus guardou o seu povo. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Lembra que soprou um vento antes dos gafanhotos? O enxame dos gafanhotos vindo sobre o Egito? Aqui soprou o vento leste. 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Então o anjo de Deus agiu. O Senhor está lutando pelo seu povo. O Senhor é a muralha, é a proteção, a presença do Senhor. Deus guarda, Deus livra, Deus liberta, Deus protege. 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra, os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Lembra que os egípcios tinham muitos deuses, divindades e ídolos. Então, eles já sabiam que o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, era poderoso. Mas agora eles tiveram certeza. Eles viram claramente que o Senhor estava lutando contra os egípcios. 26. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Então, os filhos de Deus passaram a pé enxuto, e Deus, como muralha, os protegeu. 30. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu. O Senhor. E confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Israel viu o poder de Deus e temeu a Deus, temeu ao Senhor, confiou no Senhor e também
confiou e temeu a Moisés, que era servo de Deus. Vejam o livramento de Deus. Deus foi glorificado. Curte, comenta e compartilha.